Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar de um tema que é até bastante delicado e tem gerado muita repercussão essa semana em vários casos diferentes. Um que aconteceu no Brasil, outro que aconteceu aqui em Portugal e mais um que aconteceu aí no Brasil essa noite. Essa ontem, né? De ontem para hoje tornou-se público. E o que eu quero falar é sobre a relação de mãe e filho. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Aqui em Êxodo, capítulo 1, nós vemos o relato de quando o rei do Egito, quando o faraó mandava que as parteiras matassem os filhos dos israelitas. E as próprias parteiras, por temerem a Deus, não faziam isso. E depois diziam para o faraó que quando elas chegavam o bebê já tinha nascido e tal. E, ou seja, quando o rei tivesse conhecimento de que havia uma criança do sexo masculino no povo de Israel, ele ia lá e matava, porque ele não queria que o povo crescesse mais. Então ele dizia, olha, as mulheres podem ficar vivas, mas os homens, os bebês, meninos, nós vamos matar. E a mãe de Moisés, ela teve esse amor, esse instinto de sobrevivência, de cuidar, de salvar. E ela colocou Moisés num cesto no rio, até que a filha do faraó o encontrou. E resumindo a história para quem não conhece, a filha do faraó criou o Moisés, inclusive pagou a própria mãe biológica de Moisés para cuidar dele, para amamentá-lo. E com o passar dos anos, depois de muito tempo, Moisés, conhecendo a cultura do Egito e conhecendo, sendo do povo israelita, ele foi usado por Deus para salvar e livrar o povo da escravidão. Ou seja, uma vida que foi poupada lá no início, a mãe arriscou a própria vida para manter aquele filho vivo, foi a vida que salvou toda uma nação da escravidão. E às vezes as pessoas se esquecem disso. Elas acham que um bebê, uma vida, pode ser controlada, pode ser manipulada da maneira que agrada aos interesses próprios. Só que uma vida, ela existe em si mesma. Independente de onde ela esteja, se ela estiver dentro de uma caixa, se ela estiver dentro de uma pessoa, se ela estiver onde ela estiver, é uma vida. E a ignorância é tamanha que eu vejo pessoas tão inteligentes, pessoas tão... que até eu posso considerar pessoas boas, sendo enganadas por uma teoria de que aquele bebê não é outra vida, que aquele bebê não tem direitos. Percebem? Além da compreensão moral e humana de violar uma vida, compreender que os direitos estão sendo violados e se aquele bebê já passa a não ter direito à vida, daqui a pouco é você que não vai ter direito. E você pode pensar que é exagero, mas para mim, matar uma vida com uma justificativa de direito não é impossível ter exagero maior que isso. E aqui nós vemos que ela arriscou a própria vida para salvar a vida do filho e o entregou. E ficou feliz por ele ter sido salvo e por ele ter sido criado por uma outra família. Então, muitas vezes as pessoas vão julgar esse tipo de atitude. É triste, o ideal seria que uma família, que um filho crescesse com os pais, que uma família se mantivesse unida, mas não havendo essa possibilidade, que não seja uma solução à morte. É muito complicado ver como as pessoas lidam com uma superficialidade absurda com temas como esses. E no Brasil nós vimos a insistência de matar um bebê já praticamente completamente formado, com uma desculpa de que aquilo se enquadrava numa das exceções das possibilidades para que isso fosse feito. Quando na verdade quem realmente tinha alguma culpa, quem foi negligente, não assume o próprio erro, que são os pais das crianças que tiveram outra criança, que iam ter outra criança, mas que foi assassinada. E isso é muito grave. Lidar com a vida dessa forma destrói qualquer sociedade. E as pessoas não prestam atenção nisso, as pessoas estão preocupadas se vão ter. Inclusive nos Estados Unidos também, essa semana foi um tema em debate pela revogação da decisão que permitia o aborto, né? Que as pessoas lidam com isso como se alguém tivesse perdido direitos e... Não, as pessoas podem evitar que as coisas aconteçam bem antes de uma vida ser formada. As pessoas têm formas de fazer isso, mas não controlam, não medem as consequências dos próprios atos e depois a solução é matar outra vida. Será que as pessoas não enxergam isso? Eu peço desculpas pela forma como falo, mas o direito à vida
é, deveria ser inviolável, não deveria haver exceções. Mas, enfim, voltando aqui para o que a palavra de Deus fala, e o que eu fiquei refletindo essa semana, que foi antes dessas polêmicas todas, desses casos todos surgirem, eu estava lendo essa passagem de Êxodo e estava refletindo sobre essa atitude da mãe de Moisés, de mesmo enfrentando o rei, enfrentando a autoridade, ela protegeu a vida do filho. Esse é um instinto. Nosso instinto humano é de proteger a vida do filho, de proteger outra vida humana. Então, às vezes, e as pessoas pensam e dizem que isso foi uma questão cultural, que foi imposta à mulher, ao homem, não. O instinto humano é de proteção dos filhos. O instinto animal, aliás, já é disso. Que se você vê qualquer animal que tenha um filho, ele vai querer proteger aquele filho a qualquer custo. E, na verdade, o que se faz é uma inversão cultural, uma inversão do que é o caminho natural, para definir que você não precisa se preocupar com aquela vida que está sendo gerada, porque senão ela vai atrapalhar a sua vida e, na verdade, as consequências disso são terríveis. Mas voltando à reflexão, mais uma vez, aqui da Bíblia, a mãe de Moisés teve essa coragem. E por essa coragem, depois Moisés foi levantado para libertar todo um povo. Então, sabe que as coisas nunca são sozinhas em si mesmas. O mundo, tudo que acontece, as vidas, tudo está interligado. Então, uma atitude que você tem hoje, ela vai repercutir em muitas coisas dali para frente. E talvez uma atitude impensada possa prejudicar não só você, não só essa vida que se perde, mas toda uma nação. E mais para frente, outra história bíblica que me veio à mente, lá em 1 Reis, capítulo 3, que é uma história muito famosa. Talvez você já tenha escutado falar e não saiba onde está. Está aqui na Bíblia, 1 Reis, capítulo 3, em que o rei Salomão se deparou com duas mulheres que discutiam, que eram mães de uma mesma criança. E a solução o rei Salomão deu para o caso foi de partir a criança ao meio e dar metade para cada uma. E uma das mulheres concordou e a outra falou, não, pode dar meu filho para outra, porque eu prefiro vê-lo com outra do que vê-lo morto. E aí Salomão percebeu, falou, então essa aqui é a verdadeira mãe. E é isso, eu queria deixar essa reflexão, o que é verdadeiramente ser mãe, fazer aquilo que se pode, sem ferir princípios, sem acabar com uma vida. Às vezes as pessoas lidam de maneira muito superficial com coisas que influenciam demais. Não só na esfera dessas vidas em específico, mas na esfera de toda uma sociedade, de toda uma nação. As consequências sempre vêm. E que a gente possa refletir que não só na relação de família, em relação de mãe e filho, pai e filho, que existem muitos casos de abandono, seja de um jeito ou de outro, mas também das relações humanas em geral. Porque às vezes você está reclamando que os seres humanos são cruéis, são maldosos, mas você não repara que quando esses princípios são quebrados, mais e mais pessoas vão quebrando esses princípios para mais e mais situações. E a sociedade chega no ponto que está, no esfriamento do amor, nessas questões. Aqui em Portugal, por exemplo, tivemos essa semana uma situação em que os pais e a avó são suspeitos de terem torturado e acabado com a vida de uma criança. E muitas pessoas levantam muitas hipóteses, muitas circunstâncias que possam estar envolvidas. Existe ali uma acusação de possíveis rituais que algumas pessoas não acreditam, mas aqui a sociedade portuguesa está bastante voltada para esse tipo de coisa, para esses tipos de rituais, não nesse nível, claro, mas em escalas menores. E isso precisa ser falado, precisa ser debatido. As vidas precisam ser protegidas. Essa reflexão que de alguma forma Deus possa falar contigo e que talvez você tenha uma mudança de visão sobre essa situação. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.